Bom, nós somos o grupo que vai falar hoje sobre o OpenCV, que é a principal biblioteca de código aberto para processamento de imagem. E como o Leonardo pediu um speedrun de cursinho de OpenCV, a gente fez um material de apoio que está bem legal para quem quiser se aprofundar um pouco mais. Eu vou pedir que os meninos mandem o link para vocês aí no chat. O Gabriel mandou no grupo do WhatsApp e mandou no Discord também. Enfim, antes da gente falar sobre o OpenCV em si, a gente achou que seria interessante trazer um pouco da visão computacional, já que esse CV do OpenCV se aplica em Computer Vision. A visão computacional ela faz parte da inteligência artificial e uma das suas melhores definições é dizer que ela é a área do conhecimento que busca a modelagem artificial da visão e interpretação humana. Mas tá, e o OpenCV, o que ele tem a ver com isso? Ele atua de maneira mais significativa no processamento digital de imagens, o que não impede que ele atue 100% no processo de visão computacional. Mas e o processamento digital de imagens? Ele entra onde? Esse esquema que a gente tem na esquerda é uma estrutura de esquema de visão computacional genérica. Outras estruturas, elas são basicamente variações deles, mais ou menos detalhadas. A parte do processamento digital de imagens entra ali em pré-processamento, que é onde o OpenCV ele atua de maneira mais significativa, mas por ser uma biblioteca muito rica e muito vasta, vocês vão poder perceber isso hoje, ele acaba atuando na parte de segmentação, extração de característica e reconhecimento também. Então, basicamente, o OpenCV ele é capaz de atuar em um esquema inteiro de visão computacional, mesmo que por vezes ele tenha um foco maior em processamento digital de imagem. Isso é algo bem legal que a gente conseguiu exemplificar de maneira bem clara nos nossos exemplos que a gente trouxe, conseguindo trazer exemplos que são completamente voltados à visão computacional e também ao processamento digital de imagens. Ainda falando um pouco sobre visão computacional, eu imagino que um dos exemplos mais claros da aplicação de visão computacional sejam os carros autônomos, né? É uma tecnologia que vem crescendo bastante nos últimos anos, mas apesar de ser um exemplo perfeito para ilustrar a visão computacional, eu não sei para vocês, mas eu estou custando pegar um carro normal para dirigir, sem tirar um carro autônomo. Mas assim, uma coisa que não está distante de mim, não está distante de vocês, para quem estuda no BIA, é o CEIA, que é o Centro de Excelência em Inteligência Artificial, que desenvolve vários projetos pautados em visão computacional, onde a gente consegue ver claramente a atuação dessa área da inteligência artificial. A gente teve aí a apresentação do projeto da SSP durante a semana de integração, né? Que é o projeto da Secretaria de Segurança Pública. A gente teve uma palestra muito interessante com o pessoal da CILIA, que o Guilherme até faz parte desse projeto, que é muito interessante mesmo. A gente também teve outros projetos que não estavam na semana de integração, e um deles eu acho que seria legal a gente citar, porque ele poderia ser implementado com o OpenCV, que é um projeto que o professor Arlindo é coordenador, que é o projeto da America's Health. Falando bem por cima, ele tem o objetivo de criar um aplicativo para uso e monitoramento de pacientes crônicos, e nesse aplicativo existem recursos dependentes da visão computacional para a leitura dos aparelhos pessoais do paciente, de oxímetro, medidor de pressão, porque esses aparelhos eles têm pouca ou nenhuma conectividade. E é aí que o OpenCV poderia atuar. Essa é até uma das vantagens, por ele não ser pesado, ele roda bem, e ele atua bem em sistemas com hardware limitado, como um aparelho celular do paciente, que é o que seria o caso. Agora, dando a nossa introdução oficial ao OpenCV, que, como eu falei para vocês, é a principal biblioteca de código aberto para visão computacional e processamento de imagens, a gente vai falar sobre alguns tópicos hoje. E eu queria começar falando sobre a instalação do OpenCV. Como existe uma divergência significativa na instalação do OpenCV, dependendo de qual ambiente de desenvolvimento você está usando, a gente achou melhor deixar essa parte para o material de apoio, ensinando nas ideias mais usuais. E assim, enfim, né, por mais que fosse a nossa vontade que todo mundo se interessasse pelo OpenCV, desse uma chance, fosse lá brincar, a gente sabe que talvez não seja bem assim, então por causa do tempo que a gente tem já ser limitado, a gente achou melhor explicar de uma maneira mais detalhada a instalação no material de apoio, deixando aqui a apresentação foco em vender realmente o nosso peixe. E agora eu vou passar a palavra para o Luca, que ele vai falar um pouco para a gente sobre as aplicações do OpenCV. Olá, gente, tudo bem? Eu sou o Luca, né, participante aqui do grupo de OpenCV, e
como a Elisa disse, eu vou pegar aqui as aplicações do OpenCV, ou lugares onde o OpenCV ele é muito bom para ser aplicado. Vou começar aqui com um exemplo que todo mundo conhece, que já é muito comum, né, no dia a dia, que é o de reconhecimento e detecção facial, que é uma indústria que vem crescendo exponencialmente já nos últimos anos, porque facilita muito a nossa vida. Nessa foto aí à direita, eu tenho a foto de uma estação de metrô, em alguma cidade da China, se não me engano é Hong Kong, em que eles utilizam o reconhecimento facial para permitir a entrada dos passageiros. É muito mais fácil do que passar um cartão ou ter o reconhecimento digital. Também é muito importante para a indústria de entretenimento. Acho que todo mundo aqui conhece filtros de Snapchat, né? Assim, é realmente bastante divertido, né, brincar com essas coisas. Diagnóstico de doenças. Existe uma síndrome chamada síndrome de George, em que o diagnóstico ele é primariamente feito a partir da detecção facial, com as características que essas pessoas têm no rosto. Segurança, importantíssimo também, né? Acho que todo mundo que já deve ter visto exemplos de como que o reconhecimento facial pode ser usado para detecção de criminosos ou até mesmo terroristas. E eu vou citar aqui em especial dois algoritmos do OpenCV que são interessantíssimos por reconhecimento para detecção facial, que é o HAR Cascades e o LBPH. Eu vou falar um deles um pouco mais tarde, mas a grosso modo, o HAR Cascades é um conjunto de algoritmos que já vem embutido no OpenCV, o que torna extraordinariamente fácil de usar, que serve para detecção facial. O LBPH, que é uma sigla para Local Binary Pattern Histogram, já é para o reconhecimento facial. E agora, essa foto aqui é de um exemplo um tanto mais interessante. Ano passado, claro que a gente estava em pandemia do Covid, a Disney resolveu implementar um sistema de reconhecimento facial. Tem ali uma plaquinha do lado mostrando o Facial Recognition Test para diminuir o contato físico, né, para tentar diminuir a dispersão do Covid. E agora eu vou comentar um pouquinho de inspeção e vigilância automatizada, né? Como eu comentei, a segurança lá é extraordinariamente importante. E aqui eu vou começar com um exemplo simples, né? Que é a das câmeras de trânsito, que tem a ver com um projeto que a Elisa citou, que é o projeto da SSP, que é o reconhecimento de placas de carros que estão acima da velocidade permitida. Porque hoje as câmeras de trânsito são capazes de reconhecer os veículos que estão acima da velocidade permitida, gerar uma multa com base nessa velocidade e já mandar para o usuário. É algo fantástico e que utiliza a visão computacional. Também coloquei aqui um exemplo de termógrafo facial, que é uma parte da vigilância biométrica, que é uma tecnologia capaz de verificar os pequenos fluxos de sangue no rosto para ajudar a polícia a detectar se uma pessoa está mentindo, né? É melhor para reconhecer as emoções dela, para saber se ela está escondendo uma coisa ou receosa de outra. Que eu utilizei visão computacional e tem a parte de inspeção automatizada. Eu cito aqui 3 módulos do OpenCV, que é o Video Step e o Object Detect, que funcionariam muito bem para essa aplicação. E partindo para a próxima agora, que é a contagem. A contagem é a medição do número de pessoas ou objetos que passam em determinada área, muito importante para lojas de varejo, shoppings e trânsito. Nessa foto aí à direita, a gente tem uma loja de varejo, né, utilizando essa tecnologia para detectar as pessoas. Isso é interessante para criar uma métrica chamada taxa de conversão, que é o número de pessoas que entram na loja versus o número de pessoas que realizam compras. Esses dados sempre são interessantes para essas lojas. Também pode ser usado para saber qual área da loja tem maior aglomeração de pessoas, né? Talvez eles podem utilizar esses dados para melhorar a loja em si. Os shoppings utilizam a contagem para estabelecer as áreas com maior tráfego de pessoas. Eles fazem isso para cobrar maior aluguel das lojas que ficam perto dessas áreas. E trânsito. Trânsito é interessantíssimo para marcar quantos carros ou quantos veículos passam em determinada rodovia, rotatória. Isso é muito interessante para o governo, caso ele esteja pensando em fazer alguma reforma, né? Aqui em Goiânia a gente está muito acostumado com essas reformas de infraestrutura e dados como a contagem são essenciais. E aí eu cito novamente o HAR Cascades, porque o HAR Cascades é um conjunto imenso de algoritmos e também tem de reconhecimento de objetos e também de corpos, como mostrado na imagem ao lado, e também tem esse CUDA Object Detect. Essa é uma área que o OpenCV atua muito bem. E agora, para a próxima, a gente vai falar um pouquinho da detecção de anomalia e processo de fabricação, que é muito importante nos dias de hoje. Porque nenhum processo de fabricação ele é absolutamente perfeito. Sempre vai ter um errinho aqui ou ali, né? Nessa imagem ao lado, a gente tem uma indústria que fabrica batata frita, como vocês podem ver, e tem um laser ali, um scanner, que verifica se a batata está boa ou ruim. Se estiver ruim, já descarta. E esse nome, né, essa questão de classificar automaticamente os objetos, né, da produção, chama-se optical sorting. Pode ser feito de várias maneiras. Podemos usar câmeras, lasers e imagens hiperespectrais. Imagens hiperespectrais, a grosso modo, são câmeras capazes de pegar luz fora do espectro luminoso. Então, são capazes de pegar luz ultravioleta, raio-x, raios gama, micro-ondas e por aí vai. Essa foto aí embaixo da indústria é uma foto de raspas de batata, detectando um erro que é invisível ao olho nu. Isso torna o optical sorting essencial para as empresas. O OpenCV ele é muito interessante nessa área porque ele tem
esses dois módulos, chamado Object Detect e o DNN Object Detect, que é Deep Neural Network, que é excelente para reconhecimento de objetos e dá para treinar de boa, reconhecer os objetos que têm falhas. A seguinte tem uma foto de conceitual, como funciona, né? Que tipo, a gente tem aí um conjunto de maçãs e uma pedra que a gente tem que tirar do caminho. E a seguinte, nós temos um vídeo muito interessante. Essa é uma máquina que, numa fração de segundo, é capaz de reconhecer os tomates ruins e já descartar eles. Como vocês podem ver, ele dá um pequeno chute, né, para descartar os tomates e o resto já cai na água. A gente vai disponibilizar o link completo desse vídeo no material de apoio, se vocês quiserem ver depois. E a seguinte, nós temos reconstrução em 3D. Essa é uma parte que a gente realmente achou fantástico e que o OpenCV ele é conhecido muito bem para trabalhar nessa área. Tem esses dois módulos, que é o Calibre 3D e o VIS, que são excelentes para fazer a costura de imagem, né? Porque a reconstrução em 3D é quando você tem várias imagens em 2D e você costura elas, né? Você sobrepõe elas, e a visualização, que é para você visualizar esses objetos tridimensionalmente. E tem várias aplicações, como a digitalização de artefatos, como mostrado, né, na foto à esquerda, realidade aumentada, captura de movimento, observação terrestre, né, para o estudo de geografia. É uma área importantíssima. Em frente, a gente vai dar o exemplo de carros autônomos, que a Elisa comentou que, sim, ainda é algo muito distante do aluno do BIA, mas que eventualmente não vai ser. Então, a gente acabou incluindo aqui, né, citar um pouquinho como que o OpenCV é excelente nessa área. Carros autônomos são... Então, a necessidade de carros autônomos é extraordinariamente importante. Em torno de 1,3 milhão de pessoas morrem ao ano por conta de acidente de trânsito, e de 94 a 96% dos erros são humanos. Isso significa que com a massificação de carros autônomos, a gente vai salvar inúmeras vidas, né? É extraordinariamente importante. Carros autônomos são seguros porque eles têm a visão tridimensional, que aí eu volto à reconstrução tridimensional, né, que eu acabei de comentar, e conhecimento acumulado, né? Enquanto uma pessoa precisa dirigir anos e anos de vida para ser considerado experiente, um carro autônomo consegue compartilhar a experiência dele com outros carros autônomos, tendo aí séculos de experiência, né? É algo fantástico. E o OpenCV trabalha muito bem nessa área, com esses dois módulos que eu citei, né, o Calibre 3D e o Stitching, para realizar a costura de imagem. Então, essa foi a parte de aplicações, as aplicações onde o OpenCV pode atuar, né? A gente incluiu mais no material de apoio, vocês podem ver depois lá, e agora eu vou passar a palavra para o Gabriel, que ele vai comentar um pouquinho das principais funções do OpenCV. Pois bem, ao invés de, para a questão de exemplificação, para ensinar para vocês como mexer, como começar a dar os primeiros passos em OpenCV, ao invés de a gente criar um único assim, mega projeto para entrar e aprofundar, etc., etc., a gente decidiu pegar uma abordagem diferente, porque OpenCV, como vocês acabaram de ver, né, tem 1001 campos possíveis de aplicação. Então, a gente decidiu fazer 3 exemplos menores, mas com o objetivo de poder dar uma introdução um pouco mais abrangente para vocês terem uma ideia do que vocês podem fazer e já saber por onde começar por aí. Então, ora, OpenCV, processamento de imagens, bora ver como é que a gente faz isso aqui? Deixa-me ver, só compartilhar a tela aqui e vamos lá. Certo? Conseguem ver na tela aí? Certo? Perfeito. Ora, que nem lá no nosso Open do arquivo e tal, que a gente viu umas semanas atrás, para trabalhar com o OpenCV, a gente vai precisar começar carregando uma imagem, obviamente, para trabalhar em cima dela. A gente, olha, o nome do pacote é OpenCV, mas na hora de você fazer o import, só CV2 e é sucesso. E daí você chama essa função aqui, cv2.imread, e passa ou o nome do arquivo ou o caminho para um arquivo imagem que você quer carregar para a memória. Então a gente executa aqui. Olha, não aconteceu nada. Não aconteceu nada porque a gente só mandou... Não está compartilhando minha tela para vocês? Sim? Ah, tá. Que susto. Ok. Certo. Ah, sim. Ora, não mostrou nada porque a gente simplesmente mandou ele ler, mas não mandou ele mostrar nada na tela. Ora, não deu nenhuma mensagem de erro, então o sinal que funcionou, não é? Não necessariamente, porque OpenCV é meio sacana nesse caso. Se por algum acaso esse arquivo não existe, ou teve algum problema na hora de carregar, ele não vai dar uma mensagem de erro, ele vai simplesmente retornar none. E daí lá na frente, quando você for tentar, por exemplo, usar essa imagem para fazer alguma coisa,
dá erro. Fala assim, porque não aceita none, preciso de uma matriz. Fala assim, poxa, podia ter me dito que não deu certo. Então, isso é algo que você tem que ter em mente para não correr esse risco aí de falar assim, o que aconteceu? Mas, é porque o erro era aqui em cima, certo? Mas, se dá tudo ok, ele vai te retornar, então, uma matriz. E, para provar que deu certo, bora dar uma olhada nessa matriz. A gente usa essa outra função, cv2.imshow, que vai criar uma janela com esse nome e mostrar na tela essa imagem. Esse cv2.waitKey aqui, ele tem algumas outras funcionalidades, mas por enquanto, bora dizer que ele simplesmente dá um delay de 1000 milissegundos depois de mostrar a imagem. Isso daí a gente vai ver um pouco lá no exemplo do Luca, isso, que ele vai utilizar esse waitKey para mais uma coisa interessante. Então, bora ver. Bom, opa, Gabriel, você está usando a foto da sua crush aí? Não, se vocês forem trabalhar, estudar um pouco sobre processamento de imagens, essa daqui é uma das imagens que você vai se acostumar, vai ficar bem familiarizado logo, que é uma das imagens assim, padrão, utilizada para dar os exemplos. Essa imagem, ela é um vetor semelhante a um vetor NumPy ND Array, então a hora que vocês virem a apresentação do NumPy, vão ter umas ferramentas mais legais aí para também trabalhar com as imagens OpenCV. É um vetor tridimensional. A primeira dimensão é a altura, a largura e depois a profundidade da imagem. E essa profundidade indica os diferentes canais de cores, porque em imagens coloridas, a forma de representação mais comum é através do formato RGB, Red, Green, Blue, vermelho, verde e azul. Então, onde você, para cada pixel, para cada ponto dessa imagem, você tem 3 valores no canal vermelho, no canal azul e no canal verde para representar esse valor. Mas é claro que OpenCV não usa o sistema RGB, ele usa o sistema BGR, então é algo que você vai ter que tomar cuidado se você for utilizar OpenCV junto com outras bibliotecas, por exemplo, Matplotlib, PIL, SKImage, etc. Por quê? Vou te dar um exemplo para vocês do que pode acontecer ali, certo? Mas primeiro, antes de dar esse exemplo, bora ver uma das coisas, bora continuar falando dessa coisa desses espaços de cores. RGB é um espaço de cor, é uma forma de representar cores, de representar informações pictóricas. E a gente pode converter de uma formatação para outra, porque algumas são mais úteis para algumas certas aplicações e tal, isso deve depender do que você vai querer fazer. Mas bora dar um exemplo simples e bem didático de ver. A gente vai converter essa nossa imagem BGR para uma imagem monocromática em cinza e mostrar lá na tela com esse cv2.convertColor. Repare, mudando esse código aqui, você consegue converter de outros espaços de cores para outros. E bora ver? Bom, sem mistério, apareceu a imagem aí em cinza. O que pode acontecer, Gabriel, se eu abro direto a imagem no OpenCV e passo ela direto para um Matplotlib ou para um SKImage? O que vai acontecer é que essa outra biblioteca vai esperar o negócio em BGR, em RGB, aliás. Mas o OpenCV vai oferecer em BGR. O que vai acontecer, a gente pode simular com esse código aqui. Olha, a gente divide os canais BGR e depois junta eles, só que na ordem contrária, RGB. Isso daí vai simular o que vai acontecer, por exemplo, se você passar direto aí para o Matplotlib, vai aparecer com essas cores estranhas, certo? Então, se você estiver trabalhando com várias bibliotecas de imagens, prestar atenção nessas conversões aí, na hora de entrar com a imagem e de sair com ela, certo? Aliás, eu quero deixar você aqui, mas você comentado, para a gente fazer um negócio emocionante aqui à frente. Outras transformações que a gente pode fazer com imagens, essa daqui é um dos clássicos, convolução por máscaras. Nome feio, mas, resumindo, é uma multiplicação entre valores de matrizes. Resposta longa é o capítulo 2, seção 4 do livro de Marques Filho e Vieira Neto. Lá no material de apoio, vocês têm o link para fazer um download gratuito do e-book dele, que é 100% dedicado a processamento de imagens, e é um livro que eu acho
pessoalmente muito bom para você ter essa introdução. Lá tem a resposta longa, mas você pergunta, para quê? Para que serve isso como convolução por máscaras, além de ter um nome estranho? Ora, se é uma multiplicação de matrizes, o resultado vai variar dependendo do valor da matriz máscara, não é? E você mudando os valores dessa matriz máscara, você muda as aplicações. Vamos, por exemplo, começar definindo essa matriz aqui. Ah, por que esses valores específicos? Calma, que eu já mostro para você o resultado. Então, a gente simplesmente define ela como um array numpy e aplica ela sobre a imagem com esse cv2.filter2d. Bora ver o que acontece. Ah, parece como se tivesse feito a detecção das bordas, quase. E é exatamente isso. Isso daqui é o que você vai conhecer como um filtro laplaciano. E também o OpenCV tem uma, para você não ter que definir toda hora, definir a máscara e aplicar e tal. O OpenCV tem várias funções pré-prontas que criam e aplicam essas máscaras para algumas aplicações mais clássicas. Por exemplo, esse filtro laplaciano, ele tem uma função específica para ele, tem lá no material de apoio, vocês podem dar uma olhada depois. A gente pode utilizar, por exemplo, também para suavização. Aliás, antes de executar, suavização de imagens, dá um borramento. A gente vai, ao invés de ter que definir a máscara e aplicar ela, a gente pode simplesmente usar cv2.blur, definir o tamanho da nossa máscara e, bom, está feito. Suavização por média. Pera, Gabriel, mas eu estou deixando a imagem pior. Por que eu quero isso? Repara, sabe quando às vezes a imagem está com uma qualidade muito ruim, parece como se tipo, tivesse uma estática na frente? Isso daí a gente chama de ruído. E às vezes é melhor você aplicar essa filtragem por média, que remove esse ruído, mas não importa que o resto da imagem fique borrado também. Às vezes removendo esse ruído é o que é o melhor para o seu sistema, certo? Ok, também tem outras formas de remover ruído. Esse Gaussian Blur é parecido com a filtragem por média anterior, só que a diferença é que é uns valores um pouco diferentes, na aproximação gaussiana e tal. Resultado é muito parecido. Então, olha, de novo, borrado. Um pouco menos borrado dessa vez, porque a máscara foi menor. O tamanho da máscara definida foi 5x5 dessa vez. Ok? E agora a gente chega na parte emocionante. São transformações geométricas. A gente pode, por exemplo, aumentar ou diminuir o tamanho de uma imagem. E a gente pode fazer isso ou definindo explicitamente qual o tamanho da imagem final que você quer, ou definindo fatores de expansão ou contração, ok? Então, você pode definir esses fatores para tanto o eixo x e y. E aplicar isso com a função cv2.resize. Como a gente deu 0,5 e 0,5 para fx e fy, a altura foi cortada no meio, a largura foi cortada no meio, temos uma imagem com 1/4 da área que nós tínhamos. Da mesma forma, se eu mudasse isso para 2 e para 2, a gente ia ter uma imagem com o dobro do tamanho. Eu sei que eu estou aqui no modo Galvão Bueno, mas se quem quiser olhar depois com calma, estudar, assim, Gabriel, deixe-me estudar os textos sagrados aí, material de apoio lá, você pode ir com calma. Mas o tempo ruge! Ora, outra coisa que a gente pode fazer também é fazer uma translação da imagem. É um nome chique, bonito, para você dizer, mover a imagem de um lado para o outro. Como a gente faz isso é um pouco mais complicado dessa vez. Porque a gente tem que definir uma matriz de transformação. Agora, o porquê uma matriz, por que essa matriz, por que não outra matriz, matemática, não me pergunte, certo? Mas o que importa é que, sabendo a variação no eixo X, eixo errado, Gabriel, no eixo X e no eixo Y, definindo isso, você olha, Ctrl+C, Ctrl+V, define ΔX, define ΔY, e você tem a sua matriz de transformação, certo? E, para aplicar essa transformação traduzida nessa matriz, a gente usa essa outra função, cv2.warpAffine, e a gente vai ver também que, mudando a matriz de transformação, a gente vai conseguir mudar a transformação ocorrida, né? Faz sentido, né? Passa a imagem que a gente quer transformar, a matriz de transformação, F5, e
Sucesso. Olha só. Desceu 100 pixels no eixo Y, isso, Y. Gabriel, pegue os eixos certos. E menos 50 pixels. Ah, não, menos ou mais é só por questão de sinal, para indicar qual lado que está, certo? Ok. Outras transformações. Agora o negócio fica emocionante. Porque agora a gente vai trabalhar com rotações. Só que rotações, você não vai apenas definir o ângulo de rotação, mas com o OpenCV você também pode definir qual vai ser o centro de rotação, sobre qual que vai ser o pivô sobre qual a imagem vai rodar. Você pode definir ela bem no centro da imagem, por exemplo, para fazer uma rotação mais tradicional, como você esperaria. Pode definir numa das pontas da imagem, para ser uma rotação mais exótica, não sei. E também você pode definir um fator de escala para dar um zoom in ou zoom out no meio dessa rotação. E, felizmente, OpenCV tem uma função para criar essa matriz para a gente automaticamente, porque se vocês forem ver a fórmula por trás dessa matriz lá no material de apoio, vocês vão agradecer OpenCV, obrigado por me dar essa função. Defina qual é o meu centro de rotação, aqui a gente marcou como o centro da imagem mesmo, para simplificar, o ângulo, a escala, deixou o padrão com 1, e aplicou com Warp Affine de novo, e, bom, né? Bem que a gente esperava, né? E, calma, estamos no fim, quase no fim. Por último, tem uma última função bem fácil que você pode usar para fazer espelhamento de imagens. Você pode, por exemplo, utilizar essa função cv2.flip, e nesse flip code você vai passar um número que vai indicar qual ou quais eixos você vai fazer esse espelhamento. Vou testar, por exemplo, flip code com flip code igual a 0. Bom, fez o espelhamento no eixo vertical. Aliás, né, fez um espelhamento vertical. E, opa, janela errada aqui. Bora testar com um flip code positivo. Bom, fez o espelhamento horizontal. E, por fim, bora experimentar um flip code negativo. Fez um espelhamento nos dois eixos, ok? Certo? Tá, Gabriel. E meu cérebro está doendo. Agora, o que é que eu faço com esse negócio? Agora a gente vai partir para o exemplo, que é um exemplo emocionante, mas calma, que a maioria disso daqui é Ctrl+C, Ctrl+V do que a gente já viu. Ah, é claro, aqui tem uma partezinha no começo para procurar imagens, carregar e tal, porque eu estou utilizando algumas imagens de exemplo de um dataset que eu utilizei no meu TCC do ensino técnico em informática para fazer reconhecimento de imagens. É claro, não estava utilizando o OpenCV aí também para fazer essa parte do processamento. Mas o que a gente vai fazer aqui vai ser algo um pouco diferente. Não vai ser reconhecimento de imagens, a gente vai trabalhar com um assunto que é de Deep Learning, que é Data Augmentation. Isso daí, o pessoal dos grupos de Deep Learning provavelmente vão explicar para vocês um pouco mais a fundo. Mas resumindo, Data Augmentation é você pegar seus dados, no caso, a imagens aqui, e inserir transformações aleatórias nesses dados para tentar fazer com que o seu modelo de Deep Learning generalize melhor e não decore os exemplos do treinamento. Então, como que a gente faz transformações aleatórias em imagens? Ora, a gente já acabou de fazer isso. A gente pode, por exemplo, aplicar um Gaussian Blur, como a gente acabou de ver, Ctrl+C, Ctrl+V, botou aí. Agora, isso aí, a gente pode adicionar, por exemplo, simular um desfoque na imagem, na câmera, por exemplo. Agora, a diferença é que, se é aleatório, se são transformações aleatórias, a gente escolhe o tamanho da máscara de forma aleatória. Mesma coisa, espelhamento, Ctrl+C, Ctrl+V. Agora a gente define o flip code de forma aleatória. Translação, mesma coisa, só que com mais passos. A gente define a matriz de transformação, aplica ela, só que a gente define ΔY e ΔX de forma aleatória dentro de um certo intervalo. Rotação, mesma coisa, mais passos. Define matriz, aplica, só que escala. O centro de rotação a gente botou ele aleatório, mas mais ou menos próximo do centro para não ficar um negócio muito louco, né? Um fator de escala
E isso, em um ângulo também, aleatório. E a gente faz isso para 5 cópias de uma imagem. E depois aqui mais um código só para definir se a gente quer mostrar isso na tela ou se a gente quer salvar isso. Olha, a gente poderia, cadê? Aqui, cv2.timewrite para salvar um arquivo do nome passado aqui. E essa aqui. Mas a gente não vai salvar agora porque eu não quero encher o meu computador de mais arquivos ainda. Então a gente pode só mostrar na tela e ver aqui alguns exemplos. Bom, bem o que você ia esperar, né? Imagens, fazendo essas transformações aleatórias. É claro, eu vou parar aqui. Para você, por favor. Isso. Eu vou parar por aqui, porque data augmentation, é claro, você pode fazer muito mais coisas que isso. Você já tem as bibliotecas de aprendizado profundo, já tem métodos próprios para fazer data augmentation. Então, isso daqui, a não ser que você queira algo extremamente específico, ou você só quer se divertir um pouco com o OpenCV, que nem a gente aqui, você provavelmente é melhor ficar lá com o método padrão das bibliotecas de aprendizado profundo. Mas é emocionante que a gente, pelo menos, pode brincar um pouco aqui e partir agora para o próximo exemplo. Luca, é com você. Passo a peteca, passo a tocha para você. Tá bom, beleza. Ok, para apresentar meu exemplo, vou ter que compartilhar minha tela, que é a tela inteira. Aqui. Tudo bem, só para confirmar, tá dando certo? Estão vendo minha tela? Ok, tranquilo. Eu vou abrir aqui o exemplo do PyCharm, e esse exemplo que nós vamos colocar de OpenCV é um exemplo da primeira aplicação que eu comentei com vocês, um exemplo de reconhecimento facial. Só para dar um gostinho para vocês, eu já vou fazer aqui rodar, rapidinho. É um programa que já acessa a webcam. E, como vocês podem ver, está me reconhecendo. Aqui está mostrando o Luca, que é uma luminosidade boa, né? Isso tem a ver com uma coisa que eu vou comentar com vocês. Ele me confunde com outros nomes, mas eu vou explicar um pouquinho mais disso depois. Agora eu vou dar uma geral no código, explicar como que ele é fácil de fazer, as utilidades que ele pode ter e como que isso relaciona um pouquinho com as funções que o Gabriel explicou. E esse código que eu fiz, esse programa, na verdade ele é composto de 2 códigos. Um programa, ele vai ser para treinar os dados, né, treinar as faces, e o outro ele vai acessar a webcam e fazer o reconhecimento. Vou começar aqui com o FaceStrain, que é o código que vai fazer o treinamento, e por mais que seja um código grandinho aqui, eu quero que vocês reparem que ele é relativamente simples. Primeiro eu vou pegar a file path dos arquivos de uma pasta aqui que eu chamei de imagens, que vai ser a pasta que tem as pessoas que vai ser usada para reconhecimento. E aqui depois eu vou pegar os algoritmos de detecção e reconhecimento facial, que é justamente aqueles que eu comentei para vocês, HAR Cascade e LBPH. Como vocês podem ver, não é difícil de aplicar eles, com 2 linhas de código vocês já chamam eles, e isso é só de você ter o OpenCV, você já consegue fazer isso. Esse LBPH ele é um módulo especial chamado OpenCV Contrib Python, mas está especificado lá no material de apoio, se vocês quiserem ver depois. Ok, essa parte aqui do código já vai trabalhar com cada imagem específica. Esse if file ends with PNG, ou JPEG, ou JPG, o que ele vai fazer? Ele vai pegar cada arquivo dessa pasta aqui, imagens, aí ele vai entrar dentro das pastas individuais, por exemplo, da Emilia Clarke, e se terminar com JPEG, ou JPG, ou PNG, em outras palavras, se for uma imagem, ele vai pegar ela e trabalhar com ela. E aí o que ele vai fazer aqui? Ele vai pegar o file path e a label de cada foto. A label vai ser o nome que vai aparecer em cima do retângulo, como vocês viram no exemplo que eu mostrei para vocês, estava lá escrito Luca, né? E ele pegou o exemplo aqui do próprio nome do arquivo. Se você mudar o nome do arquivo, vai mudar o nome da label. Vai criar um ID para cada pessoa, um ID que vai ser um código numérico, 0, 1, 2, 3, para depois acessar no outro programa. Ele vai detectar a face na imagem, claro, não tem como reconhecer a face se não detectar a face, e com 5 linhas de código você já aplica isso, e aqui tem algumas funções que o Gabriel acabou comentando, como, por exemplo, o resize. Aqui tem o convert_L, que isso aqui vai ser para converter para escala cinza, que no outro programa vai ser aquela função que o Gabriel comentou de mudar mudar a cor da imagem, né? Ok, depois aqui vai ser um pedacinho para adicionar a face na lista. Ele vai adicionar só a parte que tem o rosto, que chama Region of Interest, que é a região de interesse. É apenas o pedaço, a porção do frame que contém o rosto, porque é só isso que a gente importa. Ele vai pegar essa região, né, depois de ter detectado, e vai colocar aqui numa pasta train. Aí depois ele vai salvar as labels, para isso eu vou usar uma biblioteca chamada Pickle, porque a Pickle ele vai salvar os dados que eu estou treinando aqui nessas pastas aqui, né, arquivos,
como fez Label Speaker, CTrainer YAML, e aqui na última linha que ele vai realmente salvar os dados nessa pasta YAML, arquivo, novamente, que é essa pasta aqui. Como vocês conseguem ver, tem milhares de linhas de código, e isso aqui são todos os dados de todas as faces já treinadas. Aí, partindo agora para o código de reconhecimento facial mesmo, que acessa a webcam, novamente eu vou chamar os algoritmos de detecção e reconhecimento, que são só 2 linhas de código, e aqui nessa linha, só com uma linha, eu vou pegar o Recognizer, que é a inteligência que reconhece, né, e vou pedir para ela ler o que eu coloquei nesse arquivo aqui. Aí depois eu tenho aqui uma parte para mudar as labels, mas não é muito importante. Eu tenho aqui o acesso ao webcam, que com uma linha de código, o OpenCV ele já tem acesso ao webcam, como mostrei para vocês. Aí depois aqui nesse while true. Nesse while true que ele vai trabalhar frame por frame. Aqui eu vou trabalhar com a captura de frame por frame. Esse cap aqui é de capture, né, que é da captura aqui da webcam, e ele vai pegar cada frame. Para isso, para cada frame, ele vai fazer a detecção facial. Para isso, ele vai usar a função que o Gabriel comentou, de mudar a imagem. Esse BGR, né, porque o OpenCV usa BGR em vez de RBG, RGB, na verdade. Essa linha aqui vai ser para aplicar a detecção. E depois aqui são coisas parecidas, como na última que eu mostrei para vocês. Ele vai pegar o region of interest e aqui que ele vai fazer a previsão. Com uma linha de código você já aplica a previsão. Aqui tem o nível da confiança, né, o quanto ele acredita que ele está certo. E se tiver entre esses valores ele mostra. E aqui é umas funções para imprimir a label. Isso aqui é uma das vantagens do OpenCV, porque ele é relativamente simples de fazer essas manipulações da imagem. Tem essa função aqui, put text. Aí tem aqui algumas informações, como a cor, a grossura da escrita. E ele vai colocar a label, né? Então, em cima do retângulo vai colocar o nome da Emilia Clarke, do Tom Hardy, como eu vou mostrar para vocês. Aí aqui vai ter o imprimir o retângulo ao redor da face, novamente, relativamente fácil. O OpenCV aqui, o CV2 já tem a função rectangle, que já coloca o retângulo. Aí depois vai mostrar o frame resultante, porque eu estou pegando cada frame e fazendo a alteração, que fazendo a alteração, que vai ser colocar a label e o retângulo. Vai terminar o loop e aqui vai simplesmente terminar o programa. Depois que eu apagar o programa, vai ter que apagar aquela janela de exibição. E agora eu vou mostrar para vocês um exemplo mais detalhado. Eu vou pegar umas fotos aqui no meu celular. Ok. Como vocês podem ver, está me identificando. Claro que me confunde de vez em quando, vou comentar isso agora. E tem aqui as imagens. Essa aqui é a Emilia Clarke, alguns de vocês devem conhecer ela. Ela atua no Game of Thrones. Esse aqui é o Tom Hardy. Claro que tem alguns defeitos, novamente eu vou explicar depois. Essa foto aqui em geral fica melhor. Isso, Tom Hardy. O branco no branco realmente não dá muito para ver, mas tá escrito ali, né? Tom Hardy. Outra foto aqui da Emilia Clarke. Reconhece ele bem. E esse aqui é o William Defoe. O William Defoe, como vocês podem ver, mal reconhece ele, e eu vou explicar exatamente por quê, que é uma questão interessante, que eu suponho que o povo que vão falar de redes neurais profundas vão acabar comentando, você vê que mal reconhece ele como William Defoe, reconhece ele como a Emilia Clarke, mas só mostrando com outros exemplos. Emilia Clarke novamente, talvez outro exemplo aqui do Tom Hardy, reconhece ele como Tom Hardy, e por que eu de propósito fiz não funcionar? Porque eu só quero mostrar aqui rapidamente a importância da quantidade de dados e também da qualidade de dados. Voltando aqui no programa, eu já vou parar aqui o programa. Eu quero que vocês vejam que aqui só tem 4 exemplos, né? E Emilia Clarke, eu coloquei inúmeros exemplos. Por isso que para ela acabou funcionando bem. Para mim, eu coloquei centenas de exemplos. Quantos eu pude, né? Só que para o William Defoe, eu coloquei apenas 10 imagens. E as imagens, sim, são de alta qualidade, como vocês podem ver, mas são pouquíssimas imagens. E para fazer um programa que reconhece bem, é necessário muitos dados, e dados muito bons. Esse código aqui que eu estou usando, essa inteligência LBPH, é uma inteligência toda antiga e não é um algoritmo de rede neural profunda. E por isso é necessário uma enorme quantidade de dados, porque senão não funciona muito bem. Esse código que eu usei, como vocês podem ter visto, ele confunde um pouco quando eu estou mexendo, quando eu estou mostrando a imagem, mas isso porque ele é um código simples. Eu vou abrir aqui de novo só para mostrar, exemplificar de novo. Ok, confunde, mas quando eu estou parado, não tem erro. Ele repara, ele percebe a imagem. Isso que é a vantagem desses códigos. Isso é um código relativamente simples, mas que faz um reconhecimento rápido, né? Claro que dependendo das condições aqui de temperatura e pressão, né, da luz aqui, por exemplo, vai dar certo. Ele reconhece rapidamente, como vocês podem ver. Isso que é a vantagem do OpenCV. Ele é rápido. Esses algoritmos que eu usei especificamente, o Hard Cascade e o LBPH, funcionam de maneira muito rápida. E se o problema que você quer resolver for simples, necessariamente a solução tem que ser simples, né? Então, esse é o exemplo que a gente pegou. E agora eu vou passar a palavra para Elisa,
e ela vai comentar um pouquinho mais das vantagens e desvantagens do OpenCV. Vou abrir aqui. Opa, não é notas. Então, gente, antes de falar um pouco sobre as vantagens e as desvantagens de usar o OpenCV, vocês puderam ver que é realmente uma biblioteca muito vasta, que vocês têm realmente muitas funções, muitas aplicações. E a gente quis trazer mais de um exemplo. A gente trouxe o exemplo do Gabriel, que é de Data Augmentation, que ele é voltado para processamento digital de imagens. A gente trouxe o exemplo do Luca, que é uma aplicação mais voltada à visão computacional. E a gente trouxe esse terceiro exemplo, que é o que está passando para vocês, que é um scanner de documentos voltado também mais para visão computacional, mas completamente dependente do processamento digital de imagens. Para não acabar prejudicando, vocês têm esse código, a gente disponibilizou não só esse código, como todos os códigos, eles estão todos bem comentados, bem explicados, função por função, no seu material de apoio, que a gente enviou o link, o Gabriel enviou pelo WhatsApp, pelo Discord, e também a gente enviou aqui pelo chat. Para não acabar prejudicando o próximo grupo, a gente vai deixar essa parte só no material de apoio, porque está realmente muito bem explicado. Agora, falando um pouco sobre as vantagens e as desvantagens. O OpenCV ele é considerado um método clássico. Então, se você precisa de altas taxas de precisão, é aconselhado que você dê preferência a um algoritmo baseado em Deep Learning. Mas a gente tem que lembrar que quando a gente faz essa troca de utilizar o OpenCV por utilizar um algoritmo de Deep Learning, você vai perder em velocidade de processamento, porque essa é uma das grandes vantagens do OpenCV que vocês puderam observar no exemplo do Luca, né, em que a velocidade de processamento ela realmente é elevada. A gente tem diversas vantagens aí. Ele é gratuito, é padrão da indústria, você tem um uso extensivo, algoritmos vastos. Eu acho que vocês puderam observar depois dessa apresentação que realmente tem muitas aplicações. Se meu algoritmo seria de segmentação também. Não só de segmentação, porque ele realiza o pré-processamento da imagem também. Voltando naquele esquema de visão computacional. Mais uma das desvantagens, a gente colocou ali a sintaxe inconsistente, que o Gabriel citou no exemplo dele, falando ali sobre tomar um pouco de cuidado com o output dos dados, da maneira com que eles estão sendo organizados, porque o OpenCV, ele não curte... Ele é meio assim, ele é mais na dele, um lobo solitário, não gosta de trabalhar com os outros, ele dificulta esse processo. Mas se você fizer com atenção, se você prestar atenção direitinho, você consegue manejar isso aí. Mais uma das desvantagens que a gente tem, que vocês puderam observar no exemplo do Luca também, é a necessidade de um dataset grande. Infelizmente, esse é uma das desvantagens que a gente tem na utilização do OpenCV. Mas eu particularmente acho que a velocidade de processamento elevada, ela bate isso aí. Então, né? Então, gente, foi isso. Essa foi a apresentação. Peraí. E também, calma aí, que ainda tem um último comentário ainda, né? Esse é o último comentário. Só para o Decivan ter mais um ataque de ansiedade aí. É porque também comparado assim, olha, né? Tinha 200 selfies aí do Luca, que teve que ter esse trabalho aí para fazer o negócio rodar. Mas, pelo menos, reconheceu, né? Meio animal, mas reconheceu. Se você pensa isso, 200 fotos, 200 exemplos para um sistema de Deep Learning, os seus colegas vão olhar para você e falar assim, velho, o que você está fazendo, mano? Se fosse 200 mil, aí a gente podia conversar, né? Então, esse daí você pode dizer que é uma desvantagem do Machine Learning, de modo geral, que ele precisa de muitos dados, mas comparado com o Deep Learning, esses muitos dados chegam a ficar quase poucos, às vezes, em comparação. E também chega aquele velho, aquele debate, né? Fala assim, poxa, eu já tenho Deep Learning, para que eu preciso ficar aprendendo e bater a cabeça com OpenCV? Porque a vantagem de OpenCV é que ele é escrito em C e C++, então é super rápido. A desvantagem de OpenCV é que ele é escrito em C e C++, então um tipo de dado ali errado já faz o negócio estourar e você fala assim, meu Deus, o que aconteceu? Mas era um tipo de dado ali que estava errado e deu problema, né? Eu perdi o fio da meada.
Então, deixa eu aproveitar que você perdeu o fio da meada, vamos encerrar, né? Que a gente já tomou muito tempo deles, apesar da gente estar dentro do nosso cronograma, a gente já tomou muito tempo do pessoal. Pode falar, Guilherme. Só um comentário aqui que eu achei pertinente sobre essa parte dos dados, que precisa de milhares de dados para poder treinar um modelo muito bom. É que tem uma técnica que dá para meio que contornar isso e poupar, tipo, 90% do seu tempo, que é usar um dataset sintético por meio de renderização 3D. Você faz um modelo 3D do objeto que você quer treinar para o modelo, sabe? Você quer passar para o modelo reconhecer, e daí, por exemplo, usando um software tipo Blender, por exemplo, você consegue gerar um dataset de centenas de ângulos do mesmo objeto, com diferentes condições de iluminação. Isso tudo você faz no computador ali, gasta metade do tempo que você gastaria para conseguir todas essas imagens, e quando você passa para o modelo, ele ainda consegue... ainda é um dataset de qualidade para o modelo aprender, e ele consegue aprender muito bem. Top, Guilherme, realmente. Mas isso também é uma aplicação do OpenCV. Isso é uma das coisas que o OpenCV também faz, como foi o exemplo do Gabriel. Mas é isso, também, galera. Muito obrigada. Você não precisa dizer assim, ou é OpenCV ou é Deep Learning e pronto, né? Aliás, dependendo da aplicação, é incentivado você juntar os dois. Fazer, por exemplo, um pré-processamento para deixar a imagem, simplificar a imagem para facilitar o processo do modelo de Deep Learning, por exemplo, ou ao contrário, às vezes é uma cena com objetos simples, mas a cena em si é complexa. Deep Learning para segmentar e depois um Machine Learning tradicional para segmentar. E, por fim, eu ia perguntar se tem dúvidas, mas eu vou fazer uma outra pergunta. Professor, nós temos tempo para tirar dúvidas? Que é a pergunta principal agora. Tem sim, tem uns minutinhos aí para dúvida. Se alguém tiver dúvida, pode fazer a pergunta. Eu só vou dizer que também o OpenCV pela velocidade também é muito usado no hardware. Então, por exemplo, tem muita gente usando o OpenCV aí em Raspberry, por exemplo, né, porque faz reconhecimento e com a velocidade muito maior do que várias câmeras aí, por exemplo, da própria Intelbras, que tem lá umas câmeras e tudo. O OpenCV é mais rápido no Raspberry do que essas câmeras. Sim. Não, o trem é show da bola. Inclusive, é um problema que cientistas têm, né, de criar modelos de deep learning generalistas o suficiente, mas que, por exemplo, consigam rodar dentro de um smartphone, que apareceu aqui. Só que daí você fala assim, poxa, um smartphone já tem bastante poder computacional, né, relativamente, né? É mais poderoso do que uma mainframe de uns, talvez, não tantos anos atrás, não é? Deve assim, poxa, se está dentro para rodar num smartphone, quem dirá para um sistema embarcado, algo do tipo, né? Que é algo que você pode acelerar. Fala assim, olha, o professor Anderson, ele tem uma ASEM para treinar modelos de deep learning super profundos. Você não tem. Assim, será que compensa gastar esse recurso computacional para ter o cara que dá 98% de taxa de acerto? Ou será que o sistema de machine learning tradicional com 92% já não é o bom o suficiente, por exemplo? Certo. Sim. Falei de perguntas, mas eu que aproveitei para falar mais um pouco, né? Desculpe, gente. Se alguém tiver alguma dúvida aí, quiser comentar, perguntar alguma coisa, fica à vontade, por favor. Eu acho que é agradecer ao grupo aí pela exposição, né? Dizer que foi muito boa a exposição de vocês. E, inclusive, né, dizer também que vocês criaram um novo padrão de material de apoio, né? O material de apoio realmente ficou muito bom. Vincularam o vídeo do YouTube, fizeram ali a apresentação, a execução dos códigos no Colab, dentro do material de apoio. Gostei demais desse padrão de material de apoio aí. Eu acho que recomendo, inclusive, para os próximos grupos fazerem assim, porque fica muito rico e muito bom para que todos possam realmente ter depois. Vamos ter esse vídeo aí, vincular com esse material de apoio no link lá para vocês. Vai ser show de bola. Parabéns aí para vocês por mais esse padrão aí de subiu mais ainda a régua. Não, valeu, galera, pela atenção, de verdade. Muito obrigado, a gente não teve nenhuma dúvida aqui, mas se vocês tiverem alguma dúvida, já sabe, né? Chama o Leonardo. Brincadeira, gente.
chama a gente vai ser mais que feliz em tirar a dúvida de vocês. Se vocês estiverem desenvolvendo algum projeto com visão computacional, dá uma chance para o OpenCV e compartilha com a gente, porque a gente realmente vai ficar muito feliz de saber. Mais um iniciado no culto de processamento de imagens.